pessoas doentes, mas o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado do nosso dia a dia. Te agradecemos pela aula, pela vida de todos os professores da escola dominical, pela orientação, ó Pai, que o Senhor dá a eles. Te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Eu vi que a Dani também entrou, provavelmente então a Dona Ruth também deve estar aí com a gente, certo, Dani? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Manda um abraço aí para Dona Ruth. Ela falou que está aqui, mandou outro abraço. Tá bom, tá joia. Bom, pessoal, na aula passada, nós estivemos vendo... Deixa eu compartilhar aqui. Vocês me digam aí. Apareceu sua tela. Apareceu minha tela, né? Estão vendo agora, né? Sim. Deixa eu ver se melhora assim, porque semana passada não estava conseguindo compartilhar dessa maneira. Eu estou com o meu iPad aqui. A Apple é meio inimiga da Microsoft, então eles não se falam bem algumas coisas, principalmente quando você está nos devices aí de iPhone, iPad, que são quase os mesmos, né? E às vezes alguns slides que vão mudar e não aparecem para vocês, tá bom? Vocês me falam, daí eu volto para aquele modo não apresentação, que aí fica uma única tela, né? Então ele não dá problema, tá bom? A gente tinha visto essa questão da vida diária de um apóstolo na semana passada, né? Ou seja, ou então eu coloquei 2 títulos aí: a vida diária de um apóstolo de verdade, ou qual nossa ética cristã como apóstolos, né? Como esse apóstolo está entre aspas, né? Porque a gente coloca algumas religiões aí, algumas denominações até chamam seus pastores de apóstolos, né? Nós não temos essa prática, nós não chamamos os nossos pastores de apóstolos, né? Mas apóstolos aqui nós devemos também entender como todo aquele que leva a mensagem de Jesus, né? Leva a missão, o grande mandamento, a grande comissão às pessoas, né? Então, eu creio que a gente pode fazer um pouco este paralelo, né? Agora, em parte, a gente viu na semana passada que nós vemos aí Paulo, né? Tomando como exemplo Paulo chamado de o maior dos apóstolos, né? O discípulo que não estava entre os 12, mas que recebeu uma conversão espetacular, né? Uma conversão assim digna, né? de filmes de Hollywood, porque na realidade ficou cego, né? Passou cego e logo imediatamente quando ele abriu os olhos ele estava convertido ao Senhor Jesus, né? E de perseguidor ele passou a ser seguidor de Jesus Cristo, né? Sendo notório aí a palavra dele a todas nas viagens que ele fez, a todas as regiões, quantas pessoas a gente pode ver, quantas igrejas falaram, quantas cartas ele escreveu, livros, né, livros da Bíblia que hoje fazem parte do nosso cânon bíblico aí, ou seja, quantas coisas tão importantes que ele falou às igrejas, às pessoas, aos grupos, aos recém-convertidos, as exortações que ele fez. Então, Paulo é um grande exemplo. E ele é um grande exemplo de apóstolo, né?
Então, vimos aí as cartas que ele escreveu à igreja de Corinto, principalmente. Então, talvez até seja justificável hoje a minha camisa do Corinthians aqui, porque a gente vai falar bastante de Coríntios. Então, fica aí justificado, tá bom, Elton? Ok, Marçal. Certo. Até esqueci desse fato. Mas olha só, falamos da humildade de Paulo, né, em relação à pregação dele, todos esses versículos aí. Falamos dos sofrimentos e angústias que ele encontrou pela vida. Citamos até o filme aí que o Elton depois achou para nós aí no YouTube, né? E estrelado pelo Anthony Hopkins, ator fantástico, e ele faz Paulo, e é um filme muito bacana para assistir. É um dos melhores que eu vi sobre essa questão de Paulo, sobre as andanças dele e todas essas coisas que ele passou. A humildade dele em pregar o evangelho, né? Em pregar a Jesus e não se usando de toda a intrepidez ou, vamos dizer, a fama que ele também teve, né? Mas sim de humildade. E muitas vezes passando sofrimento também em angústia, né? Sendo perseguido na realidade, né? Ele que perseguiu tantos cristãos, né? Passou a ser perseguido também, porque em alguns locais realmente o poder da época o buscava, né? Tentava impedir que ele levasse a Jesus às outras pessoas. E aí a gente parou um pouquinho nessa questão de outras características de Paulo. Então, uma delas, a autoridade com que ele levava essa mensagem. Vamos ler aí, 2 Coríntios 3. A gente leu bastante 1 Coríntios, agora estamos lendo também alguns trechos de 2 Coríntios. Travou, Marçal. Oi? Acho que a tela travou. Travou, né? Então, esse problema é sério. Esse problema é complicado. Vamos lá. O pior é que essa imagem aqui, aí já é a piadinha, tá? Então, vocês... Deixa eu ver se eu consigo de novo. Angústias, tá aí? Oi, Marçal. O som para mim tá tão baixinho e não sei o que é. Acho que é o seu aí. Você chegou a aumentar? Aumento e não adianta? Não sei se alguém mais está com algum problema de áudio aí. Não, Marçal, o som tá bom. Então, Dag, acho que é alguma coisa aí no seu mesmo. Sim, Dag. tá bom então. Obrigado, Marçal. Vou ver. Tá, vou tentar falar bem alto aí. Os outros, então, Obrigado. O seu volume tá bom, viu, Dag? Tá bom, né? Então, vamos lá. Qual tela vocês estão vendo aí? Por favor. Perseguido, sofrimento e angústia. Tá legal. Então, isso daí nós vimos na semana passada, né? Vimos até que, por último aí, o último bullet aí, a gente fala, vivia como um condenado, né? Ou seja, a gente comparou até essa questão de Paulo viver como um condenado, né? Ou seja, um perseguido mesmo, encarcerado, né? Como ele foi também, né? Encarcerado, esteve na prisão, né? Então, de uma certa forma, não era fácil essa vida de anunciar a Senhor Jesus, né? De quebrar alguns paradigmas, de colocar realmente um contexto totalmente diferente de como vivia aquelas pessoas, como viviam aquelas comunidades. Jesus veio para que realmente as vidas fossem transformadas, as pessoas fossem transformadas. E aquela época era uma época bastante difícil, como é hoje também. Nós entendemos também, né, o mundo tão calçado em alguns valores totalmente diferentes. Parece que muitas vezes nós olhamos aí e falamos assim, bom, parece que está pior, né, do que aquela época. Mas
assim, só voltando um pouquinho, nós tínhamos aí um povo romano totalmente descrente de qualquer crença a um Deus único, né? Tinham lá os seus deuses, tinham lá o seu materialismo exagerado, né? Roma foi uma dos impérios aí que mais progrediram nessa questão, seja de tecnologia, seja de conforto, etc. Para a época, vamos colocar bem no contexto, né? Domínio, né? Guerra, né? Armas de guerra, tal, etc, etc. Então, todo esse período aí era um período assim que era calçado em materialismo, né? Materialismo mesmo, né? Tinham lá os seus deuses porque eles tinham medo das coisas, né? E muita também exagero, né? Exagero nas festas, exagero nas questões tal, e dominava o povo judeu, que era monoteísta, que cria num Deus, né? Que cria no Deus de Abraão, etc, etc, dominava todo esse povo. E no domínio disso, assim, deixava esse Deus dos judeus totalmente assim, com gozações, com descrente totalmente das coisas. Este era o povo romano. Este era Paulo que perseguia ali os judeus, que perseguia os cristãos, né, os judeus convertidos, não ao Senhor Jesus. Este era Paulo, era esta a característica de Paulo, que a gente fala da conversão totalmente fantástica, né? Assim, a conversão, realmente uma conversão fora de série, e ele então passa a ser perseguido, ou seja, vai para o outro time, vai para o outro lado, vai para o outro lado e é perseguido, sofre, etc, etc. Mas o contexto ali, né, de anunciar o Senhor Jesus, o contexto de levar a palavra, o contexto de levar um Salvador humilde, um Salvador que teve morte de cruz àquele povo de tão difícil, aquelas regiões tão difíceis, aquelas igrejas a quem ele escreveu, falando, às vezes exortando, às vezes batendo numa tecla assim que para o pessoal entender forte mesmo, foi dessa maneira. Então, olhamos agora, transportamos aos nossos tempos, né, aos nossos dias, e a gente fala assim, parece que é mais difícil, né? Mas vamos pensar que naquele dia, naquela fase lá também, a coisa parecia muito igual, muito semelhante, com as pessoas ali tendo todo esse contexto ali. E se pensarmos hoje, talvez precisaríamos de vários Paulos aí. Se pensarmos hoje dessa maneira como apóstolo, precisamos realmente levar Jesus às pessoas. Se pensarmos nesse contexto do mundo de hoje, precisamos levar àquele que é o único Salvador, a verdade mesmo, né? Precisamos meio que anunciar mesmo com bastante intrepidez ao Senhor Jesus, num mundo tão distorcido. Confesso que às vezes a gente se sente, e eu creio que vocês se sentem também, quase que impotentes diante de tanta coisa que a gente ouve, e hoje nós temos condições de ouvir de tudo, e olha, e passamos um tempo que ouvíamos algo do tipo assim, você assistiu tal coisa? Então era muito difícil falar, não assisti, então não sabíamos. E hoje, então, a gente vê o replay imediatamente, né? A gente é só buscar aí na internet, a gente lê a matéria que já foi veiculada, a gente ouve o vídeo que já foi veiculado, o jornal que foi veiculado, a gente reassiste quantas vezes nós quisermos. Ou seja, então, se não bastasse uma vez a gente vê determinadas questões que nos entristece, hoje nós vemos várias vezes se nós quisermos, né? Estamos diante deste mundo assim bastante controverso. E alguns até dizem assim, Maranata,
vem Senhor Jesus. Algumas pessoas querem que realmente Jesus venha imediatamente. Nós dissemos isso, nós queremos isso, nós queremos que Jesus volte, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Mas nós não sabemos quando que ele voltará. Então, ainda temos que anunciar o Evangelho, ainda temos que anunciar o Senhor Jesus às pessoas. Bom, então, mudou aí para a autoridade, sim ou não? Alô, alô? Câmbio? Pessoal? Continua na mesma tela, Marçal, tá na mesma. Não está na autoridade. Devia como condenado. Agora foi autoridade. Foi autoridade porque eu mudei aqui o coisa, né? Peraí. Deixa eu ver. Tá essa autoridade? É autoridade. Ok. Só tá a tela quando era necessário. Isso, beleza. Então, a autoridade de Paulo quando era necessário comprovar sua autoridade. Ou seja, a gente falou da humildade de Paulo, mas quando era necessário a sua autoridade. Quem pode ler para mim 2 Coríntios 3, de 1 a 4, por favor? A aula aqui é participativa, não é monopólio meu, tá? Então vamos lá, 2 Coríntios 3, de 1 a 4. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha só, então, quando pudesse haver alguma desconfiança ou alguma questão do tipo assim, mas esse cara está falando, então, falando por quê? Ou falando com que autoridade ele está falando isso? Então, Paulo fazia questão de frisar em quem ele estava falando, por quem ele estava falando e de que maneira ele estava falando. E ele usa essas comparações aí, como, por exemplo, produzida aqui, não em tábuas de pedra. Quem escreveu em tábuas de pedra? O Senhor Deus nas tábuas da lei, não é? A Moisés. A Moisés. Mas em tábuas de carne, isto é, ele não estava dizendo que era errado lá o que Deus fez com relação a Moisés, mas ele está falando da diferença de falar de Cristo Jesus, e aí ele faz essa alusão a tábuas de carne, ou seja, no nosso coração. O que Jesus veio fazer é entrar nos nossos corações. E o 4, né? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, então, esta era a autoridade de Paulo a falar. Ele estava falando em nome do Senhor Jesus. Ele estava falando em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós oramos, quando nós oramos em público, e provavelmente quando nós oramos também em recluso, no nosso quarto, assim como Jesus nos ensinou a orar, mas quando nós oramos em público, comumente, quando nós terminamos a nossa oração, nós terminamos com que frase? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ou seja, nós invocamos a Deus, nós pedimos perdão, nós pedimos proteção, nós pedimos cura, nós pedimos pelos nossos entes queridos, seja família, ou seja até pessoas que às vezes nós não conhecemos, são conhecidos de algum querido nosso,
né? Nas reuniões de oração nossas, nas reuniões aí que nós estamos fazendo online, né? Às quartas-feiras, quintas-feiras, segundas-feiras, sextas-feiras, tem vários grupos aí se reunindo, mantendo essa nossa comunhão. Então, nós pedimos pelas pessoas, né? Pela cura das pessoas, alguns enfermos que estão aí. Às vezes, agradecemos também conquistas, agradecemos a muitas coisas que Deus nos faz, que Deus nos proporciona, e nós agradecemos, falamos e citamos tudo isso, e no final nós dizemos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, é essa autoridade, é essa mesma autoridade que Paulo, aqui aos Coríntios, faz questão de deixar bem claro e frisa muito bem essa questão. Ou seja, Cristo escreveu, Deus, o próprio Deus escreveu através de Cristo em nossos corações uma tábua de carne, como Paulo está dizendo aí, e está dizendo sobre essa autoridade que ele tinha, ou seja, ele estava falando então em nome do Senhor Jesus. E nós também fazemos isso. E nós devemos fazer isso. E nós temos isso como por lembrança. É sempre importantíssimo nós lembrarmos que é em nome do Senhor Jesus. Não é no nosso nome, não é pelas nossas forças, não é pela nossa desenvoltura, não é quando oramos, quando pregamos ou como falamos, quando estamos dando aqui essa aula de escola dominical, quando os pastores estão falando no púlpito, não é pelo mérito deles, não é pela desenvoltura deles, não é pela intrepidez deles, mas é através do Senhor Jesus, é através da bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas que nós temos essa autoridade para falar. Então, Paulo faz questão de frisar isso. Paulo também tomava muito cuidado para não adulterar a mensagem do Evangelho, né? Isso é muito importante também. Alguém pode ler 2 Coríntios 4, 1 e 2? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha só uma coisa muito séria, né? Que alguns apóstolos aí, ou dito apóstolos, ou dito pregadores da palavra de Deus, têm que ter muito cuidado sobre essa questão de adulterar a mensagem do Evangelho. Adulterar é algo do tipo alterar, é perverter, ou seja, é fazer alguma coisa totalmente contrária a que está escrito lá. E aí nós dissemos assim, ou respondemos assim, mas quem diz então que vocês estão certos nessa questão de achar que é desta maneira? Ora, as bolas, a gente tem N pessoas, a gente tem N evidências, a gente tem anos de história para comprovar essa questão. A gente tem situações que ocorreram durante todo esse tempo, desde os tempos aí de Paulo, desde os tempos de Jesus, desde os evangelhos escritos pelos discípulos e colocados para nós com a fala muito clara do Senhor Jesus. E depois, então, Paulo, Pedro, Tiago, todos esses que vieram confirmando, né, e reforçando a palavra do Senhor Jesus. Agora, quando nós pegamos alguns apóstolos e alguns pregadores que fazem uma interpretação totalmente equivocada sobre a mensagem do Evangelho, aí nós devemos tomar muito cuidado. E creio que não é difícil nós encontrarmos algumas mensagens adulteradas, não.
em relação ao Evangelho. Algumas questões que são evidenciadas na frente, evidenciadas e trocadas e alteradas na frente de algo muito mais importante e daquilo que é realmente a essência do Evangelho do Senhor Jesus. Alguém poderia dar um exemplo para nós, aqui, sem medo de fazer uma crítica a qualquer religião ou fazer uma crítica a qualquer fala e tudo mais? Alguém poderia dar um exemplo para nós, dos tempos atuais, de talvez uma deturpação da mensagem do Evangelho? Senhores, senhoras. Marçal, vamos colocar aqui um efeito prático. Tem uma carta de Paulo que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja, tal, não deveriam tal coisa. Aí muitos usam isso para dizer, olha, mulher, você não pode falar na igreja, você não pode participar. Então, às vezes usam uma coisa de um local específico e generaliza para tudo, para usar isso, às vezes, como um domínio. Então, sim, uma coisa específica em geral. Exatamente. Esse foi um bom exemplo. Eu até pensei que os primeiros exemplos fossem vir de talvez outras religiões aí, mas isso até nos cai dentro da nossa própria denominação, viu, Elton? E citando para você... Oi? Isso é dentro da nossa casa, exatamente. Dentro da nossa casa, exatamente. Então, isso foi até motivo de uma discussão aí que durou pelo menos 1 hora, se eu não me engano, no último Supremo Concílio, aonde algumas pessoas, algumas cabeças muito lá, como é que se diz? Na minha visão, vou usar um termo bem tranquilo, tá? Algumas cabeças muito fechadas em relação ao fato de uma mulher subir ao púlpito da nossa igreja e pregar, como muitas já subiram. Da nossa igreja, estou falando igreja de Campinas. Mas alguns homens aí, da nossa igreja, acham que não é o lugar da mulher e ela não pode, e isso é uma afronta até. E aí houve até mais de 1 hora de discussão. Agora, essa discussão foi encerrada lá no Supremo Concílio de 2018, aqui em Serra Negra. Serra Negra, né, Márcia? Que foi? Eu nem lembro mais onde foi. A Márcia sabe. Encerrou a discussão com o reverendo Nicodemos. O reverendo Nicodemos, ele é o vice-presidente da igreja, da igreja não, do Supremo Concílio, na realidade. Ele saiu de lá, da mesa lá onde ele estava, ele desceu e ficou esperando ali a vez dele falar no microfone a todo o plenário. E aí ele trouxe vários textos de várias mulheres que pregaram, de várias mulheres que falaram, e ele disse assim, olha, hoje a nossa igreja não tem a ordenação feminina e não tem também o oficialato feminino, né? Ou seja, nós não temos oficialmente diaconisas e nem presbíteras. Mas ele disse assim, eu tenho muita convicção de que as mulheres que estavam lá, e aí pegou vários textos, as mulheres que falavam lá, falavam sim, com bastante intrepidez e coisa. Então, não vejo nenhum problema disso. Ele não disse, ele não foi enfático em dizer que ele apoia a ordenação feminina ou o oficialato das mulheres, ele não disse isso. Mas ele disse com relação à palavra, que era muito clara em relação a isso. Pronto, acabou, não teve mais discussão. Não teve ninguém que teve coragem de rebater aqueles textos que o reverendo Nicodemos colocou ali para nós naquele momento. Então, temos que tomar muito cuidado para não adulterar a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho. E nós, a gente comumente, às vezes, corre esse risco de talvez pegar um texto, pegar um trecho da palavra e achar que ali está uma verdade, ou ali trazer aquela verdade, né? Então, Elton... Fala, Dag. Outra questão
é que no Velho Testamento os homens tinham várias mulheres, né? E a Bíblia conta disso muitas vezes, né? Hoje, muitos homens tomam isso como uma coisa que é permitida, que Deus não se importa. Porque como? Naquela época tinha tantas pessoas que tinham tantas mulheres, por que hoje não? Né? Então, alguns validam os seus atos por conta dessa questão. Exato. E aí esquece realmente, né, esses homens que possam pensar dessa forma, né, esquecem o trecho de próprio Coríntios, né, onde Paulo fala sobre a submissão da mulher, mas fala do amor do homem a uma só mulher, né? Então isso é muito claro também. Então é um contexto totalmente distorcido também, se a gente for pensar assim. Uma outra questão que eu vejo que algumas religiões aí, não são poucas, e algumas dissensões aí das religiões até históricas e tudo mais, trazem hoje com muita evidência essa tal doutrina aí da prosperidade, né? Essa doutrina da prosperidade é uma coisa tão errada, mas tão errada, que se esquece daquele que não tinha onde deitar a sua cabeça, que é o próprio Jesus. Então, como nós podemos calçar alguma questão em cima da doutrina da prosperidade, de achar que aqueles que não são prósperos economicamente estão vivendo errado ou estão vivendo fora da palavra de Deus? Como nós associarmos isso? Como nós não pensarmos que aqueles que são sofridos, que passam por necessidades, aqueles que talvez tenham necessidades materiais e precisam ser assistidos, como nós pensarmos que estes estão vivendo em pecado, por exemplo? Porque é essa a fala da doutrina da prosperidade. A doutrina da prosperidade te convida a ser próspero, diz que você tem que ser próspero, diz que é bênção de Deus para você e que se você não é próspero, você está vivendo errado, você está vivendo em pecado. Isso não tem nenhuma base bíblica, nenhuma. E um dos caras que coloca isso e foi rebatido várias vezes por várias pessoas, por vários pastores, etc, etc, e simplesmente ele não quer ouvir, é o pastor Silas Malafaia. Ou seja, não existe nenhuma, mas nenhuma base bíblica para esta doutrina da prosperidade que é tão pregada. Só existe uma coisa nessa base dessa questão da doutrina da prosperidade. Só uma coisa. Só uma. O grande interesse financeiro e de bem-estar. Só. Mais nada. E que isso é amplamente condenado. Amplamente condenado, se isso for a teu Deus por Jesus. Jesus condena as riquezas desta maneira. Ou seja, se o seu coração está depositado nas riquezas e no bem-estar. Marçal. E a doutrina da prosperidade fala o contrário. Distorce totalmente. Fala, Elton. E aí nós temos o extremo oposto que a Igreja Católica adotou durante muito tempo, que era a opção pelos pobres, e se não se fosse rico, você estava afastado de Deus. Ou seja, você estava... Ou seja, é exatamente... São dois extremos do mesmo problema, né? Isso, exato. Total. Então, são dois extremos. Exato, exatamente. Aqueles que se aproveitavam também da questão da pobreza, né? Ou da questão... A Igreja Católica na Idade Média, né? Se está se referindo, né? E também nos tempos atuais com a teologia da libertação, né? Então, esses dois extremos, nesses dois tempos, fizeram isso mesmo, onde só os monásticos e a Igreja Católica empoderada, vamos chamar assim, no clero romano ali no centro do Vaticano, né? Fazendo com que os pobres realmente
seriam aí a coisa, e essa distorção total. E depois, mais recentemente, até a própria Igreja Católica Brasileira, com a teologia da libertação, onde então os pobres seriam realmente os salvos aí, etc, etc, condenando as riquezas e tudo mais. Então, essas distorções que a gente vê são gravíssimas do ponto de vista da palavra de Deus, né? Jesus Outra sentou... questão é acreditar no purgatório, né? Que não é bíblico. Sim, sim, sim. Isso remete lá à Idade Média também, né? Quando o catolicismo e a igreja, né, da época estava dizendo o seguinte, né? Existe aí um estágio intermediário, né? Mas até hoje se crê nisso. Não, claro, isso é a questão da Igreja Católica que não abandona determinadas questões, né? Eu acho que vão precisar vários papas aí para talvez enxergar essa questão. Algumas questões a Igreja Católica até reconheceu como erro, né? E modificou, mas essa é uma delas que é difícil porque se torna doutrina deles, né? Então não tem como nesse momento algum papa chegar e falar. Esse Papa Francisco aí, ele tem algumas falas que são duras aí, né? Com relação a alguns erros da Igreja Católica. Mas isso dificilmente eu acho que vai mudar. Talvez nós não vejamos na Igreja Católica. E nem sei também se nós temos preocupação com isso. Mas a questão toda é que algumas distorções dentro do nosso meio evangélico é que nos causa mais preocupação, né? Então, esse cuidado de não adulterar a mensagem do evangelho, colocado bem claro e anunciado por Paulo aqui. Posso trazer mais uma questão? Claro. Eu tenho muitas amigas que são católicas e algumas perderam filho, marido, e elas oram para esse filho, para esse marido, abençoar, cuidar. Então, essa é outra questão muito distorcida, né? Acreditar que alguém que já morreu possa interferir na nossa vida terrena aqui, né? Então, pura. Isso remete a um misticismo até. Eu tenho visto alguns amigos também dizer isso, né? Agora a minha mãezinha, o meu paizinho se tornou um anjo lá no céu. Está lá olhando por mim. Exato, que intercede por mim, né? As pessoas até dizem isso, né? Que intercede por mim. Então, em algumas orações, dado ao apego a essas pessoas, porque pessoas viveram conosco aqui, né? Que nem eu vivi com a minha mãe e sempre tive muito carinho pela minha mãe e aí fiquei muito triste com a sua partida, mas ao mesmo tempo muito alegre com a sua partida porque crente no Senhor Jesus que ela foi, então cremos que ela está com Jesus, ela está com Deus, né? Que essa é a promessa nossa, né? Essa é a promessa a nós. Mas, assim, eu achar que ela pode interceder por mim, então, nas minhas orações, pedir, mamãe, me interceda junto ao Pai, etc. Isso é um erro completamente distorcido, né? Da Igreja Católica, que é mística. Da Igreja Católica, que tem esse misticismo total em relação às pessoas humanas que aqui passaram. Bom, será que Deus vê isso como pecado? Como é que é, Dag? Será que Deus vê essas questões como pecado? Certamente, Dag, porque, na realidade, embora seja um pecado do ponto de vista de costume, um costume, né?
é muito assim claro a palavra de Deus quando você usa qualquer outro intermediador perante ao Pai que não Jesus. Então, por exemplo, o que eu ia falar, né? Nós, ou as pessoas comuns aí que viveram com pessoas tão queridas, tão amáveis, como seus pais, seus avós, talvez seus filhos, né? Como você disse, e que perderam essas pessoas, e essas pessoas foram para o plano espiritual, o que nós vemos é a associação dessas pessoas queridas com os santos da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica oficializa aqueles que são intercessores para eles perante Deus. Então, tem o santo São Paulo, São Pedro, todos esses santos. Casamenteiro. Oi? Tem o casamenteiro. Santo Casamenteiro, qual que é mesmo o Santo Casamenteiro? Ah, Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio, exatamente. Santo Antônio, né? Tem a Irmã Dulce. A Irmã Dulce foi canonizada, né? Não é? A Irmã Dulce foi uma freira que viveu no Brasil e foi de uma bondade sublime, concordam comigo? Ela viveu com os pobres, fez muito pelos pobres. De uma humildade. Como é que é, Dag? Desculpa. De uma humildade, um amor Sim. ao próximo tremendo. Sim, tremendo, exatamente. A Madre Teresa de Calcutá lá também, e vários outros clérigos aí, né? Freiras. Aqui o Dom Evaristo Arnes, de São Paulo também, um cara humilde. Tive o prazer de conversar com ele uma vez. Um cara muito bacana. E quando eu conversei com ele, eu falei que era da Igreja Presbiteriana, e ele falou assim, bom, eu tive um amigo muito grande, que foi o reverendo... agora esqueci o nome dele. Esqueci o nome do reverendo. Lembrei do padre Dom Evaristo Arnes, esqueci do reverendo, que ele foi muito amigo durante a ditadura, onde eles trabalharam aí com aqueles que eram perseguidos, políticos, etc, etc, etc. Bom, enfim, o que eu quero dizer, tanto ele quanto a irmã dele foram pessoas muito aí que trabalharam muito nessa questão. Bom, achar que essas pessoas seriam nossos intermediadores lá no céu, perante o Pai, etc., etc., é um grande erro, né? Então, isso, a Bíblia é muito clara para nós. Mas são coisas também que eu entendo, Dag, que as pessoas poderão haver ou podem ver isso com mais clareza. E eu conheço vários católicos que são católicos, né? São aí que entendem também que não é dessa maneira. Aí pode pensar, bom, mas então eles estão contra aí a doutrina deles. Bom, é uma visão de ver, né, a questão, né? Ou esses santos, ou até, por exemplo, a divindade de Maria, né? Se a gente pensar assim, a divindade de Maria foi algo histórico, mudado pela igreja e distorcida da palavra. Se a gente pegar a Bíblia aqui, nem mesmo a Bíblia católica, que tem alguns livros que são apócrifos aí, nem esses livros confirmam textualmente a questão da divindade de Maria. Então, isso são coisas acrescentadas, históricas, dentro de um contexto totalmente histórico da igreja e distorcida, adulterando essa mensagem clara do Evangelho, né? Então, pecado ou a visão tapada, né? Tapada, a trave no olho, como também Paulo fala, em relação a essas questões aqui que nós estamos vendo. Agora, nós também, por outro lado, as religiões ditas evangélicas
E talvez até a nossa igreja, a nossa denominação, tenha algumas questões que nós devemos realmente ter cuidado, porque há pregadores, há apóstolos, há pastores e pastores dentro da nossa igreja também. Então, a gente vê algumas distorções que nós precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado. Marcelo, já tirou seu copinho de água de cima da televisão? Então, essa é outra coisa, né, que a gente vê aí nessas igrejas aí, nesses tele-evangelistas, que precisamos ter muito cuidado, né? E você vê que isso se tornou muito frequente aí com essas pregações na televisão, né? Põe seu copinho aí na televisão, né? A água aí que depois tome a água, né, tal, e pessoas que creem nisso, né? São coisas materiais, são dogmas materiais que a gente se apega tão facilmente. Eu estou dizendo a gente, porque às vezes a gente corre esse risco também. A gente se apega tão fortemente que esquece da mensagem do verdadeiro evangelho. Às vezes a gente sacraliza determinadas coisas que não é para sacralizar. Nós não podemos distorcer também, mas não é sacralizar. Olha só, houve um tempo, ou há um tempo ainda em algumas igrejas que o templo da nossa igreja é o templo lá, né? A gente entra com reverência, a gente tem reverência e tudo mais. Mas aquele templo deve ser sacralizado? É a pergunta que eu faço para vocês. O nosso templo lá tem que ser sacralizado? Alô, alô? Nem sei o que é isso. Não, eu estou dizendo assim, a gente, por Não, exemplo... tem que ser consagrado, não... Não sacralizado, exatamente. Então, essa é a diferença. A questão de, às vezes, sacralizar é algo do tipo assim. Vocês já viram, esse é um costume da Igreja Católica, né? Ninguém passa ali em frente ao púlpito, ali, onde o padre, né? O altar ali, sem ajoelhar e fazer o sinal da cruz, né? Já viram isso? Sim. Sim. Então, tem gente que acha que o nosso púlpito é o púlpito que deve ser dessa maneira. Não estou dizendo que é ajoelhar e fazer o sinal da cruz. Mas diz que não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. Aquele ali é o órgão ou o piano do coral, é a cadeira do curso. Se, por exemplo, tem uma apresentação, por exemplo, ali, ou como já fizemos N vezes, nós já fizemos no nosso templo, certo? As crianças ali, etc. Tem gente que condena isso. Tem gente que acha que não deve ser assim. Perdeu a reverência. Já ouviram isso? Perdemos a reverência. Isso é sacralizar. Isso é a gente achar que o material é mais importante do que a palavra que é pregada ali, da mensagem que é levada ali. E não é isso. E não são aquelas 4 paredes, não é o templo ali que é o mais importante. Que reverência ao culto, a ordem do culto e tudo mais nós devemos ter? Sim. Mas que aquilo ou que aquele local é o templo aonde nós não devemos, não podemos fazer nada, isso é totalmente distorcido. O templo somos nós somos o templo do Senhor Jesus. E é nós que devemos. Não adianta nada eu ter aquela reverência toda ali. Não adianta nada eu ter toda aquela ordem ali. E quando eu saio dali, na primeira esquina, eu largo um palavrão naquele que me fechou, naquele carro que me fechou quando eu estava indo embora. Ou então entro no carro e aquele bate-boca entre eu e minha esposa. Ou os meus filhos. Então, é isso que Paulo, é isso que o apóstolo de Jesus nos traz com relação a gente não distorcer e não adulterar essa mensagem do evangelho tão claro para nós. Vamos ver se a gente muda aqui. Apareceu uma piadinha aí ou não? Não. E está com a faixa preta na metade da tela. Então não adianta. E agora? Apareceu e passou.
Agora apareceu? Sim. Sim. Qual que é a piadinha aí? Irmãos, a minha autoridade não vem daqui de baixo, mas do alto, lá de cima, do presidente da nossa igreja. Pois é. Então, imagine o pastor Dado Brasileiro. falando na frente. Lá na frente, ele está dizendo: a minha autoridade é do reverendo brasileiro. Já pensou? O que tem de diferente o reverendo brasileiro do pastor Carlos Eduardo? Do Vai reverendo inchar o Carlos bolinho. Eduardo. Qual a diferença? Um é mais gordinho que o outro só, né? Não é? Mas, assim, estou falando dessa maneira para a gente entender que somos todos iguais, né, perante ao Pai, e somos iguais perante ao Pai, e somos aí... Então, não temos... A autoridade é do Pai, a autoridade é do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Aquilo que Jesus quer de nós é que sejamos seus seguidores mesmo, né? Em todas as atitudes que ele tinha, e se temos que ter um imitador, se temos que alguém a imitar, que seja o Senhor Jesus. Então, os apóstolos aí, os pregadores, nós que levamos a palavra de Deus, nós não temos que imitar ninguém, não. A gente pode admirar um sermão, a gente pode admirar uma palavra tão bem colocada por esses pastores, por esses nossos líderes. Nós podemos fazer isso. Porque e quando eles pregarem o verdadeiro evangelho. Porque e quando eles pregarem o verdadeiro evangelho. Mas se em algum momento a gente está vendo que há uma distorção, se em algum momento a gente está vendo que não é esta a palavra de Deus, nós temos que realmente nos voltar na verdadeira palavra de Deus. Então, é esta a mensagem nossa. Que slide vocês estão agora? Está com a piadinha aí, né? Da piada. Pois é. E agora? Mudou. Está muito ruim para mim aqui, viu? Eu vou ter que voltar, senão eu perco a... Arroz com feijão. Verdadeira esperança? Vamos no... Ai, cadê aqui o negócio? Espera aí, gente. Calma, muita calma nessa hora. Mas E agora? É esse agora. Qual? Acho que passou. Aqui? Esse da piadinha. E aqui? Passou 2. Passaram 3. Estou totalmente confuso aqui, gente. Ai, Marçal, são 11h50. Que tal a gente terminar? então, vamos lá, rapidinho. Vou terminar aqui rápido. A verdadeira esperança. Não depositava esperança aqui na terra, né? Segundo Coríntios 4, 16 a 18. O seu currículo também não era de sucesso, mas de aflições. Ai, peraí, não. Aí. É isso aí. Então, meus irmãos... Ai, peraí, gente. Aqui, agora eu vou conseguir. Tá. Então, olha, Paulo, né, trabalhou arduamente, não para prejudicar financeiramente as igrejas. Então, toda essa questão também relativa ao próprio não depositar a esperança nas questões materiais aqui, o seu currículo também era de sucesso, não era de sucesso, né? Quando a gente vê alguns dos pregadores aí tão de sucesso, ele leva multidões, ele leva muita gente a assisti-lo, ouvi-lo, etc. Então, Paulo tinha estas questões aqui. Outra coisa, ele fala também, muitos se alegravam que ele não tinha direito de receber provisões das igrejas. Pregava gratuitamente, preocupava em ser irrepreensível. Não era perfeito. Olha só, mesmo Paulo, que nós temos como exemplo, ele não era perfeito. Com o seu espinho na carne, lutava diariamente. O que diz aí 2 Coríntios 12,
de 7 a 10. 12, de 7 a 10. Eu vou ler aqui rapidamente, ó. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo tinha um problema. Muitos aí dizem sobre esse espinho da carne, o que era, o que não era, o que era, o que não era. Era uma fraqueza. Era uma fraqueza que ele pediu para que Deus tirasse dele essa fraqueza. No entanto, Deus diz: a minha graça te basta. E parece não, né? Mas está aqui, ele lutava diariamente com isso, com este problema. Então, meus queridos, assim, não somos perfeitos. Paulo não era perfeito. Não somos o rei da cocada preta, né? Como alguns se acham, como alguns se colocam, como o povo que às vezes segue essas pessoas dizem: ele é perfeito, ele é humano, ele é fraco, ele tem provavelmente algum espinho na carne também, como Paulo, e como nós temos. E essas fraquezas são necessárias. Olha só, Deus está dizendo para Paulo: é necessário, a minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus basta a nós. Então, já terminando, temos muitos Paulos aqui, é uma pergunta. Muitos se consideram sucessores dos apóstolos aqui em Roma, né? Para confirmar a autoridade desses homens e mulheres, basta compará-los a Paulo. Quando nós queremos ver algum grande líder e ver algum underlíder, todas essas comparações que nós fizemos, nessas leituras que nós fizemos em Coríntios aí, basta a gente ver se essas pessoas são próximos a Paulo. Próximos, hein? Próximos. Porque Paulo, na sua humildade, na sua clareza, na sua pregação, às vezes contundente da palavra, nos dá muitos exemplos. Então, quando nós olharmos os nossos líderes aí, vamos compará-los a Paulo. Quando nós olharmos para nós e para a maneira como nós levamos o evangelho ou pregamos, então que nós olhemos aí para ver se nós somos um pouquinho parecidos com Paulo. Busquemos mais e mais a nos aproximar do exemplo do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que tanto nos deixou aí nas suas cartas, que ele seja o exemplo para nossas vidas. Tá bom? Meus queridos, estão aí ainda ou já foram embora? Com certeza. Tá todo mundo aqui. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Um bom dia a você, Dag. Todo mundo aqui. Bom dia, bom dia. Alô, o pessoal, semana que vem, eu não vou estar aqui. Algum outro professor, tipo Marineide, a Marcinha, ou o Elton. Olha lá, quem está aí, ó. Tudo bom, Deise? Ela não está te ouvindo, peraí. Não está? Eita! Tudo bom aí, Deise? Fala aí, ó, a voz do sul aí pra gente ouvir. A Márcia desconectou. Desconectou. Ela foi mudar e desligou. Eu já fiz isso também. Dadi também tá aí, eu nem vi o Dadi entrar. Tudo bom aí, Dadi?
Muito bem. Agora estão te ouvindo. Fala, Deise, tudo bem? E aí, tudo jóia? Bem, graças a Deus. Joia, bom te ver aí, pelo menos assim. Vê se vai hoje à noite aí. Não Tá, fica, a gente vai. não come churrasco nem nada aí, não. Come um arrozinho com feijão, tá bom? Uma saladinha só. Uma saladinha e vai ao culto, tá bom? Tá jóia. Tudo bem, tudo Que jóia. saudades de vocês. Saudades também. Olha o Sim, corintiano aí, tudo bem, corintiano? Tudo ótimo. Joia, muito bem. Então, Muito bom ver vocês. Mas eu estava falando que semana que vem eu não vou estar aqui. Os alunos da classe aí terão aula com outro professor, provavelmente professora Marineide ou professora Márcia. Ah, tá. Professora Marineide, com certeza. Eu nunca dei aula na escola dominical, eu não ia substituí-la em hipótese nenhuma. Não tenho perfil para isso. Tá certo, tá certo, tá certo. Muito bom. Então, é porque semana que vem é a eleição da EA. Então, nós vamos estar lá com a chapa, com os conselheiros para serem eleitos e tudo mais. Então, eu tenho que estar lá no culto da manhã. Eu não vou conseguir voltar para a aula. Tá bom? Gente, um bom domingo para todos. Bom domingo. Um beijão a todos. Um Tchau. beijão a todos. Tchau, gente. Bom dia. Um bom início de semana também, né? Início é hoje, né? Na realidade, já estamos tendo. Tá bom? Abraço a todos. É.